busquemos, pois, a Deus, colhendo as bênçãos com prazer que em seu amor nos deu. A perdão, poder e paz, e graça e luz, e amor gentil, em Cristo a fonte de prazer. A Ele demos glórias e honras mil. O Espírito Divino em mim me livra de pecar. Em sua graça quero assim perdidos alcançar. A perdão, poder e paz, e graça e luz, e amor gentil, em Cristo a fonte de prazer. A Ele demos glórias, honras mil. Só é possível pela fé tais bênçãos receber. Por Cristo Pai concederá o reino ao que crer. A perdão, poder e paz, e graça e luz, e amor gentil, em Cristo a fonte de prazer. A Ele demos glórias e honras mil. Prezados amigos, irmãos e irmãs em Cristo, que paz de Deus pode estar conosco. Nós, mais uma vez, dez horas para nos agradecer ao Senhor para proteção durante a semana e para cuidar que tem de nós e para o privilégio que dá novamente de nos encontrar, mesmo que seja virtual, mas para nos encontrar e mais uma vez para nos abrir a palavra de Deus e estudando a palavra do Senhor. Então, nos estende cordial boas-vindas a todos de Santo Antônio Brava, na toda parte do mundo onde que sinal de TCV está chega, que está assistindo através de TCV e que também está assistindo através de YouTube e que graça de Deus pode alcançar nosso tudo. Então, nos medita na palavra do Senhor e nos faz uma oração antes de nos ler a palavra. Vamos orar. Deus eterno, maravilhoso, Criador dos céus e da terra, obrigado pela vida, bênção, proteção e cuidado que o Senhor tem de nós. Obrigado por esse momento e que o Espírito Santo de Deus por estar no nosso coração, por ajudar-nos a compreender a mensagem que Deus tem para nós nessa hora. Que graça de Deus pode cobrir nós tudo. E, Senhor, para tudo aquilo que você está assistindo, que o Espírito Santo pode estar no nosso coração. Assim como mim também, que o Espírito Santo pode ungir os lábios e que a mensagem pode sair de acordo com aquilo que é a vontade do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, no orar. Amém. E bem, meus queridos, mais uma vez, nos está ali para transmitir a palavra do Senhor e nos pede que o Espírito Santo pode traduzir as mensagens no nosso coração de maneira clara, que nos pode entender, compreender e perceber misericórdia e desejo que Deus tem na perdoa pecado da humanidade. Hoje nós também vamos uma história tanto quanto triste, mas nós olhamos também a atuação de Deus e misericórdia de Deus para com o ser humano. Por mais que nós não pense, mas não vai longe, por mais que não pode pensar que nós é pecador demais, por mais que não pode pensar que aquilo que nos faz é demasiado grande diante de Deus, tudo pode ser resolvido. Se não abre nosso coração e não pede Deus perdão, Ele é um Deus compassivo, um Deus de misericórdia, um Deus
que te compadece de nós e que te faz misericórdia, segundo está escrito, até 1000 gerações de aqueles que te amam e que te fazem ser vontade. Mas também que te visita a iniquidade de pais nos filhos, até terceira e quarta geração daqueles que te aborrecem e que te guardam essa palavra. Então, a história é uma história que nos encontra na 2 de Reis, capítulo 21. Nos lê alguns versículos. Então começa a partir do versículo 1, que fala assim: Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Efizibá. E fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor desterrara das suas possessões de diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído, e levantou altares a Baal, e fez um bosque com o que fizera Acabe, rei de Israel, e se inclinou diante do exército dos céus e o serviu. Ali sim, nota hoje é uma coisa interessante ali sim, naquela história ali. Manassés começa a reinar com 12 anos de idade. Quando que seu pai morre, ele tinha 12 anos de idade, então ele é subtrono na Israel. O facto, a Bíblia falando que ele reina sobre Israel 55 anos. E 55 anos de reinado de Manassés, a Bíblia está falando, me fazia o que parecia mal aos olhos do Senhor. Para modo que faz o que era mal aos olhos do Senhor. Porque tudo aquilo que Deus proíbe, tudo aquilo que Deus manda que Israel que faz, tudo aquilo que Deus condena aquelas outras nações, que Deus faz nações sair de diante de Israel, enfim, Manassés traz tudo novamente. Rei Acaz tinha feito algumas coisas e ele copia aquilo que Rei Acaz faz. Mas seu pai, Ezequias, era um homem que tinha temor de Deus. Ele destrui tudo que é posses ídolos, destrui que os altares que era dedicado a deuses falsos. Enfim, ele restitui tudo. Ele cria ídolo em todo canto de cidade e para tudo banda na Israel. Manassés traz ídolo e passa a adorar ídolo. Não somente isso, mas ele passa a fazer coisas terríveis. Ele torna um idólatra. Ele foi um dos reis mais idólatras de Israel. E não também hoje mais para frente, que a Bíblia está falando que ele leva a Israel a fazer pior do que as nações pagãs. Ele faz coisas terríveis aos olhos do Senhor. Mas ele sim que não te compreende amor, misericórdia e compaixão de Deus. Porque com tudo que ele quer fazer, Deus teve compaixão dele. Apesar de Deus trazer consequências desse ato sobre ele e sobre Israel, mas Deus teve compaixão dele. Então é mais coisa que esse homem faz. E modo que leva Israel a cometer grandes pecados aos olhos do Senhor. No versículo 4, ele fala assim: E edificou altares na casa do Senhor, de que o Senhor tinha dito: Em Jerusalém porei o meu nome. Deus tinha prometido a rei David e a rei Salomão que no templo de Jerusalém, Deus te coloca ali, te põe ali seu nome, quer dizer que nunca deve adorar outros deuses no templo de Jerusalém. Mas ali é falando, me edifica altares na casa do Senhor, que Deus tinha dito
mas ali meta coloca seu nome. No verso 5, ele fala assim também. Também edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os átrios da casa do Senhor. E até fez passar a seu filho pelo fogo, e adivinhava pelas nuvens, e era agoureiro, e instituiu adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu em fazer mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Imagina uma coisa terrível. Quando que Deus traz o povo do Egito para levar para Israel, Deus proíbe que Israel, que seu povo, que seu filho, aqueles que estão falando, mas é povo santo, para fazer esse tipo de coisa ali. Primeiro, para bem na casa de adivinhas, ou casa de mestres, se não conhece hoje, Deus proíbe que eles fazem, que eles consultam feiticeiro, adivinhos, e falsos profetas, e, enfim, tudo que as coisas assim, Deus proíbe. E Deus proíbe também passa filho para fogo. Quer dizer que as nações vizinhas, eles pegavam esses filhos, eles queimavam sobre o altar, eles ofereciam em libação a seus deuses. Deus proíbe a Israel de fazer tal coisa. Mas Manassés, um dos filhos de Israel, quando que subiu o trono, e faz tudo aquela coisa que Deus proíbe. Se não repara, na versos que não tinha lido, mas tudo aquela coisa que as nações faziam, que Deus destruísse para Israel, purifica, Manassés traz tudo de novo, tudo que é erro, tudo que é idolatria, e traz novamente para a casa de Deus, para o povo de Deus. Não imagina uma coisa, uma nação onde que Deus é centro, uma nação teocrática, torna uma nação idólatra, uma nação que chama Deus. E o livro da lei, livro de Deus, fica escondido, fica guardado no templo por um monte de anos, e já que era mais lido na igreja, no templo, que tinha mais aquele costume, aquela tradição de leitura de palavra de Deus, de leitura de livro de lei que era lido no templo todos os dias. Não é onde que Manassés vai, e o povo fica tudo errante. Por quê? Porque esse que tinha um guia, porque esse que tinha livro, esse que tinha palavra, e aquele que rei fala, e rei se biba seu coração, e rei Manassés se correu atrás de idolatria. E isso, Deus fala que era muito mal a seus olhos. Não continua a leitura. No verso 7 fala assim: também pôs uma imagem de escultura do bosque que tinha feito na casa do Senhor, de que o Senhor dissera a David e a Salomão seu filho: nesta casa e em Jerusalém que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Agora, no verso 9, Deus faz uma queixa contra Israel. Ele falou, porém, não ouviram, porque Deus fala muitas vezes a Manassés. Deus fala muitas vezes ao povo através dos profetas, mas o povo que ouve. Ali Deus dá uma queixa contra Israel e contra Manassés, quando ele falou assim, porém, não ouviram, porque Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações, do que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Manassés faz o povo fazer coisas mais terríveis. Abominação, idolatria. Tudo isso que Deus abomina, Manassés leva o povo a fazer. No verso 11, ele fala assim, porquanto Manassés, rei de Judá, fez estas abominações, fazendo pior do que quanto fizeram os amoreus, que antes dele foram, e até também a Judá fez pecar com os seus ídolos. Essa coisa é terrível.
E no verso 16, é falando assim também. Demais disto, também Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até que encheu a Jerusalém de um lado ao outro, afora o seu pecado com que fez pecar Judá, fazendo o que parecia mal aos olhos do Senhor. Não somente ídolo, não somente feitiçaria, não somente adivinho, mas é bem também faz o que? Se pecado e derrama sangue inocente nessa nação. Com isso, Deus fica extremamente irado contra Manassés. Mas não costuma te falar que Deus tem um coração bom. Deus ele é um Deus, embora ele fala que vingança pertence ao Senhor, mas ele é um Deus que te guarda rancor no coração. Deus é que acima de nós, que se alguém peca contra nós, se alguém fazer uma coisa mareado, não te põe no coração e nunca te esquece daquela coisa. Mas Deus não, Deus ele te perdoa. E Deus ele te esquece aquilo que ele perdoa. É ali que não tem que compreender misericórdia e compaixão de Deus para com nós. Muitas vezes não estou alguém te falar, não, mas a minha coisa que já faz, crê Deus que te perdoa. Que existe pecado que não te faz que Deus que te perdoa, se ainda não está com disposição para não ouvir a voz de Deus. Se não está com disposição, Deus está perdoando. Uma vez estava a fazer uma campanha pública. Tinha um monte de pessoas, multidão de pessoas que assistiam à campanha. Todas as noites, um dia você falava sobre o perdão de Deus, o processo de perdão de Deus. Você ilustrava o modo que Deus é tão bom, que Deus te perdoa, Deus tem vontade de perdoar, que existe pecado que Deus te perdoa. Houve uma voz que saiu de multidão e falou, é para mim pecado que eu comete, Deus que te pure perdão. Deus te perdoa tudo pecado, Deus que te perdoa o pecado que nós nunca confessa. Porque Deus é misericordioso, Deus é bom. Pensa no caso, pensa na vida. Aquilo que eu tenho cometido como erro, como pecado, que talvez você fale, não, a minha coisa que já faz e Deus que te perdoa. Deus te perdoa sim, se não abre nosso coração. Será que você tem pecado mais que aquele que já não olha ali de Manassés? Derrama sangue na Jerusalém. De um ponto a outro havia marcas de sangue inocente que Manassés derrama. Que existe pecado mais grande que isso aos olhos do Senhor? Portanto, Deus fica irado com tudo isso, mas Deus ele é um Deus de coração bom, coração mole. Deus te perdoa tudo quem é que chega nele. Não continua hoje a história. Agora não está vendo no livro de 2 de Crônicas, no capítulo 33, para nós a coisa que lá está escrito. Está lê a partir de versículo 11. Ou não lê a partir de verso 9. Falando assim. E Manassés tanto fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Que ele está falando na Êxodo, quando que Deus destrui que as nações, amoreus, filisteus, tudo que esse povo lá que Deus destrui para Israel pode entrar na terra prometida. E fala, Israel faz agora pior do que esse povo por causa de Manassés. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, verso 10. Porém, não deram ouvidos. No verso 11, a palavra fala assim. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam a Manassés entre os espinhais e o amarraram com cadeias e o levaram à Babilônia. É certo, todo pecado que não comete tem uma consequência.
Toda escolha que nos faz tem uma consequência. Manassés escolhe desobedecer a Deus. E pecado diante de Deus cada fica impune. Manassés teve que colher resultado de ser desobediência. Rei suscita exército de Assíria, que disse ter Jerusalém, prende Manassés. E a história está falando que soldados, comandantes, meteram uma argola no nariz, cima de pôr na camelo, meteram corrente. E foi arrastado de Jerusalém para a Babilônia. E vai como limária, para a Babilônia. E vai como rei, e vai como príncipe. Mas vai como um escravo, vai como um limária, arrastado. E chega na Babilônia. E enquanto estava ali, sofrendo, padecendo, porque ele tinha abandonado o Senhor, ele tinha abandonado o caminho de Deus. Ali Deus faz ele compreender, mas existe um Deus no céu, que é dono de terra, de mar, de céu e de todas as coisas. Às vezes não está vive no mundo como que nós é dono do mundo. Não está fazendo coisas como que nunca tem conta para dar ninguém. Não está vive se não está falando crioulo, não está vive riba camporta. Mas não fica de saber, mas existe um Deus no céu. Mas existe um Deus que te controla todas as coisas. Não lembra, mas existe um Deus que te compadece de seus filhos. Mas existe um Deus que tem amor para ser criaturas. Deus que te deixa, nada passa despercebido. Manassés fica ali na Babilônia, queixoso, triste, angustiado, porque ele entrado desse trono, que estava sentado como rei, te faz e te desfaz, elevado para a Babilônia, agora na qualidade pior do que de escravo. Estava ali pior do que um animal. Nós eu sei que a Bíblia está contando, no verso 12. E ele, angustiado, orou sinceramente, orou de veras ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Essa é a parte que talvez mais está interessante. Que importa o que não tem feito na vida? Que importa o que não tem cometido na nossa vida? Dia que nos lembra, mas existe um Deus no céu. Aliás, apóstolo João escrevendo na epístola, na primeira epístola de João, que fala, não tem um advogado junto ao Pai, que se não peca, para não chegar nele, para não confessar nosso pecado, não confessa nos pecados a Deus, que não confessa nos pecados a homem nenhum, porque homem nenhum pode perdoar nos pecados, que te perdoa nos pecados é unicamente Deus. Unicamente Deus, que tem nenhum, não compreende? Que tem nenhum, nem pastor, nem padre, nem bispo, nem papa, ninguém que pode perdoar nos pecados, porque tudo nós é pecador como um qualquer um. Simplesmente não te viste casaco de pastor, casaco de padre, casaco de bispo e tudo mais. Nada mais do que isso, que te perdoa o pecado é só Deus. Jesus falando, mas existe um advogado na céu, através de apóstolo João. Existe um advogado na céu, junto ao Pai, que te intercede para nós, que te perdoa nos pecados, se não comete, que não confessa nos pecados. Ele é bom e justo, perdoa e purifica tudo nós iniquidade. Ali Manassés sente humilhado e na sua humilhação ele humilha e pede perdão. Não é o que sei que Deus está respondendo a seguir. Esse Deus é um Deus bom. Por isso que ainda flama, esse Deus que tem comparação. Que existe Deus, que existe outro igual a nós Deus. No verso 13.
e lhe fez oração. E Deus se aplacou para com ele. Quer dizer, Deus torna favorável para Manassés, apesar de tudo que ele erro que Manassés faz e faz o povo era, Deus, quando que Manassés se sente angustiado, humilhado, ora sinceramente, ora de coração e pede a Deus para perdoar-lhe seu pecado. A Bíblia fala no verso 13 que Deus aplacou, que Deus torna favorável para ele. Quer dizer, Deus lança um olhar favorável sobre Manassés, que tem feito tanto males na Israel. Homem que foi capaz de até seu próprio filho queima na fogo para oferecer a ídolo. E Deus perdoa. Deus perdoa. Você acredita que Deus te perdoa também se você abre o coração e que você pede perdão a Deus? Você acredita que Deus te perdoa também? Isso é o recado que Deus te mandou hoje. Bom que você está bem. Que Deus quer perdoar todos os pecados que não tem. Porque que importa o tamanho do pecado. Se não tem pecado com nós, nunca dá por entrar no reino dos céus. Deus quer que nos limpa no zero. Deus quer que nos limpa nosso pecado. E assim, que nos confessa. E Ele te limpa e assim não tem privilégio de entrar na reino dos céus. O verso continua dizendo: e ouviu a sua súplica e o tornou a trazer a Jerusalém e ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Às vezes, é necessário que Deus aplicando uma disciplina. Às vezes é necessário que Deus aplica um castigo para nos lembrar, mas existe um Deus no céu. E esse Manassés, quando que se sente humilhado, e ora, e suplica, e Deus torna favorável a ele. E ele, Manassés, agora reconhece que o Senhor é Deus e que o Senhor é o dono do mundo. E então, no seu arrependimento, Deus perdoa-lhe. Quando que Deus perdoa, Deus não somente perdoa, mas Deus te perdoa e Deus te restaura. Deus perdoa Manassés e Deus traz Manassés novamente para o reino de Jerusalém. E segundo a história, Manassés ocupa seu trono, que ele era rei antes. Você tem o amor que Deus é misericordioso? Você tem o amor que Deus é bondoso? É isso mesmo que Deus te faz com nós. Não tem pecado tanto, não tem desobedecido tanto, não tem errado tanto, não tem desviado tanto, mas Jesus Cristo vem para perdoar nosso pecado e para restituir aquilo que nos perde inicialmente. O reino dos céus. Jesus Cristo te perdoa, te purifica, te restaura. Tudo quem aqui chega a Jesus, Jesus te compadece, Jesus te perdoa. Se você tem algum pecado, lembra-me de um Deus no céu que pode perdoar o pecado. Lembra-me existe um Salvador, Jesus. Lembra-me existe um Deus compassivo, que te compadece de mim, te compadece de vós. Esse Deus tem prazer na perda do pecado do pecador. Porque Deus quer deseja perdição de ninguém, mas Deus deseja a salvação de todos os homens. Tenho certeza. Mas boa única que você está bem nessa hora. O coração se te arde. Por quê? Porque você deseja para Deus perdoar o pecado. Então, há um monte de pessoas que estavam acendendo vela na igreja, estavam dando dinheiro na igreja, estavam dando missa na igreja para Deus poder perdoar seus pecados. É que é isso que faz Deus perdoar o pecado. O que faz Deus perdoar o pecado é nosso arrependimento e nossa confissão. Que não arrepende, não confessa, não entrega a Deus e Deus te perdoa os pecados. Deus te purifica
está purificando de nosso pecado e Deus está restaurando nosso relacionamento com Ele, para que quando Jesus Cristo volta, não pode ter direito de entrar na reino dos céus. Meus queridos, não sabe de onde, não sabe quem é que está assistindo nesse momento. Mas eu creio que eu queria deixar claro, uma coisa claro, que importa o pecado que você tem feito na sua vida até agora. Se hoje você arrepende, Deus te perdoa o pecado e Deus te restaurar a boa espiritualidade e boa ligação com Ele. Isso que é mais importante, porque tudo quanto faz assim, Deus está falando, mas alcança a misericórdia de Deus e tem nome escrito no livro de vida do Cordeiro e assim não tem privilégio de um dia estar no céu. Não tenha esse desejo que tudo quem está ouvindo nesse momento pode abrir seu coração. Abre seu coração e entrega a Jesus. Se for necessário, passa para água batismais. Cabo hesita. Cabo de ouvir para ninguém. Cabo de ouvir para ninguém, absolutamente para ninguém. De ouvir para Jesus, porque salvação é individual. Ninguém que pode salvar a não ser Jesus. Então, entrega o coração, entrega a vida. Cabo deixa que nada, nem o trabalho, nem a família, nem o estatuto, nem o dinheiro, que deixa que nada fechou a porta do céu. Entrega o coração e assim não te espera um dia não te está junto no céu, para não goza a eternidade que Deus tem proposto para nós. Um grande abraço, até a próxima oportunidade, se Deus permitir. E então, ali, não está fazer uma oração. Antes de não fazer uma oração, queria continuar a fazer as ofertas. Para que assistindo nessa hora, pode ligar para o número que está aparece ali, tem alguém para atender e fazer com que a Bíblia pode chegar na boa para ter privilégio e oportunidade de estudar a Bíblia e conhecer mais a verdade sobre a palavra de Deus. Também não oferece estudos bíblicos. Tem ali a fé de Jesus e também ter ouvindo a voz de Deus. Aliás, eu queria só relembrar ali, alguém pede a fé de Jesus, mas quando que não chama para aquele número, nunca consegue encontrar aquela pessoa. Se a pessoa ainda está ouvindo, pode chamar novamente para que nos faça entrega de estudo bíblico, que pode ajudar muito a ter mais conhecimento da palavra de Deus. Então, um grande abraço, que Deus continue a te abençoando. Até a próxima oportunidade. Então, agora não te fazer oração. Bendito Deus e Pai, Criador dos céus, e paz e graça de Deus esteja conosco. Obrigado pela mensagem que nos ouve. Obrigado pela disposição de Deus na salvando de nosso pecado. Que o Espírito Santo pode tocar nosso coração e fazer-nos arrepender de nossos males, que nos entrega a nossa vida e que assim, ó Pai, não seja limpado de nosso pecado, de nossos erros que não tem cometido. E assim, nosso nome seja escrito no livro de vida. Que nosso nome permanece para sempre. E seja conosco e dá-nos continuação de um dia feliz. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.